Negócios à Lupa pela AEMinho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMinho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Negócios à Lupa pela AEMinho. Neste último episódio do mês de março, recebemos neste espaço Ricardo Pinheiro Alves, presidente da EDD Portugal. De resto, é também um dos convidados do Sunset, que decorre já esta quinta-feira, com a presença do Ministro da Defesa, Nuno Melo, onde o tema central são as oportunidades na indústria, precisamente da defesa. A situação geopolítica atual obriga-nos a olhar para este setor com outra perspectiva. De resto, também algo muito evidenciado neste mesmo espaço ao longo das últimas semanas por vários empresários da região que estão já com os olhos postos no futuro. Em Portugal, este setor pode vir a ser impulsionador da indústria nacional, do desenvolvimento tecnológico e também económico. A EDD Portugal Defence visa tornar a base tecnológica e industrial da defesa num player internacional relevante no âmbito da economia da defesa, e a sua ação foca-se na valorização do interface entre as Forças Armadas, as empresas, as universidades e os centros de investigação, bem como organizações internacionais de que Portugal é membro. Ricardo, antes de mais, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Começo por lhe perguntar como é que avalia o recente aumento do número de empresas portuguesas com atividades na área da defesa. Eu começo por agradecer o convite e, respondendo à sua pergunta, eu avalio muito positivamente. As empresas percebem que há aqui uma oportunidade de negócio e de expandirem a sua atividade e, portanto, há cada vez mais empresas a olhar para a área da defesa com muito interesse. É o que se tem verificado nos últimos meses, especialmente desde que a defesa foi colocada como uma prioridade em termos de política pública, portanto em termos de política nacional. As empresas estão, e também ajudadas pelas notícias que se ouvem diariamente nas televisões e nos jornais, as empresas estão muito interessadas neste setor. Muitas contactam-nos a perguntar como é que poderão entrar na defesa, outras já têm alguma experiência e querem crescer. E, portanto, a nossa preocupação aqui, a EDD Portugal Defence, é exatamente ajudar estas empresas que querem entrar na área da defesa, quer alargar os seus negócios, as que já possuem atividade. E a perguntar-lhe também que fatores é que têm impulsionado este crescimento, este interesse? São as oportunidades, não é? As oportunidades. Por um lado, a nível nacional, o atual governo anunciou um objetivo de atingir uma despesa de 2% do PIB, ou um investimento de 2% do PIB em 2029. Isso significa que mais fundos públicos vão ser destinados à defesa, e isso constitui uma oportunidade para as empresas. As Forças Armadas estão a ser reequipadas, como foi exemplo disso, por exemplo, a recente aquisição das aeronaves A29N, portanto certificadas NATO, à Embraer pelo Estado português, para a Força Aérea, e portanto isso mostra que há um esforço de investimento na área da defesa por um lado, e esse esforço de investimento tem uma consequência positiva para as empresas que dele beneficiam. E as empresas estão exatamente com esse foco, por um lado na indústria, no investimento nacional, por outro também nos outros países europeus está-se a assistir, e nos outros países aliados da NATO está-se a assistir um aumento do investimento na área da defesa. E há muitas empresas portuguesas que exportam já nesta área e, portanto, estão com atenção às oportunidades que surgem de outros Estados nas suas aquisições de material militar. Para além disso, há também as agências de compras, principalmente no âmbito da NATO, que lançam concursos regularmente, e depois há uma série de programas, quer no âmbito da NATO, quer na União Europeia, alguns que já existem, outros que vão ser lançados muito em breve, que também irão proporcionar quer oportunidades de financiamento para as empresas, quer mesmo oportunidades de negócio. E, portanto, os montantes que estamos a falar têm circulado na comunicação social vários números, mas neste momento, a semana passada foi apresentado um livro branco no âmbito da União Europeia, que à partida fala em 150 mil milhões de euros para investir na defesa. E neste momento não é só para investir
em investigação, como era até aqui, mas é também para investir em bens e produtos e plataformas de defesa e, portanto, equipamentos de defesa. E, portanto, as empresas estão com atenção a isso e isso é bom sinal. E a perguntar-lhe também, o facto de vivermos atualmente uma crise política e de o país voltar a ter eleições legislativas no próximo mês de maio, poderá deixar aqui as empresas com algum receio destes investimentos que possam ser feitos a curto prazo? Não, repara, aqui na defesa os ciclos são muito longos. Nós, quando falamos no investimento da defesa, esse investimento pode ir a demorar 5, 10 anos ou até mais. Por isso, é verdade que neste momento vai haver eleições em maio, mas as decisões, já foram tomadas algumas decisões antes do Governo portanto, a moção de confiança no Parlamento não ter passado, e essas decisões vão se estender ao longo do tempo, ao longo dos próximos meses, e em alguns casos até anos. Há uma lei de programação militar, que é o que prevê as aquisições que o Estado português vai fazer, e portanto, eu na área da defesa não vejo que isso seja um impedimento para as empresas continuarem a mostrar o seu entusiasmo por este setor. Penso que isso não será um fator, até porque as empresas podem exportar e as empresas portuguesas são muito viradas para a exportação em várias áreas e, portanto, o que se passa cá em Portugal não se passa necessariamente noutros países e, por isso, penso que isso não será um fator desmotivador. E a perguntar-lhe também que papel é que considera que podem ter as universidades e os centros de investigação de que falava há instantes no crescimento do setor da defesa? O papel das universidades e dos centros de investigação é muito importante. Porquê? Porque uma das preocupações que a IDD Portugal Defence tem é juntar as empresas e os centros de investigação com os ramos militares, portanto com os ramos das Forças Armadas. E este aproximar entre as duas partes, enfim, eles já trabalham em conjunto, como é óbvio, mas nós queremos que se aproximem ainda mais. Isto significa o quê? Significa, por um lado, os ramos militares dizerem do que é que precisam, e do que é que precisam não é o que é que precisam hoje, mas do que é que precisam daqui a 3 anos ou 5 anos ou 10 anos, quando falamos de inteligência artificial ou de mecânica quântica ou de outras tecnologias disruptivas. Estamos a falar de um período longo, como eu aliás referi há pouco, os ciclos de negócio na defesa são longos. Sabendo essas necessidades, o que é que as empresas, as universidades e os centros de investigação podem fazer? Podem começar-se a preparar para fornecer para responder a essas necessidades militares da defesa. E, portanto, a função em termos de conhecimento, de contribuir para o novo conhecimento, desenvolver melhores produtos, de introduzir inovação tecnológica na área da defesa e muitas vezes a defesa. Os produtos da área de defesa têm também aplicação civil, portanto, o papel quer dos centros de investigação, quer das universidades, é essencial. E aliás, já há alguns anos que é essencial. Portanto, se pensarmos, por exemplo, na internet, a internet surgiu exatamente de uma invenção que decorreu na área da defesa, no campo militar, e que depois se estendeu para a vida civil. Hoje em dia, muitas das inovações acontecem na vida civil e depois passam para a aplicação militar. Portanto, o papel dos centros de investigação e das universidades é central. A propósito da inteligência artificial de que falava, é uma das áreas emergentes na defesa também, onde as empresas portuguesas podem investir para se tornarem mais competitivas, mas que outras áreas tecnológicas podem ajudar a aumentar esta competitividade? A defesa tem uma grande componente tecnológica. Muitas vezes nós nem temos noção. Por exemplo, muitas coisas na área dos materiais compósitos que podem ajudar as blindagens dos veículos, por exemplo, ou mesmo a proteção dos soldados, a proteção individual dos soldados. Tudo isso tem uma componente tecnológica importante. Nós produzimos, por exemplo, partes de aeronaves da Airbus para a aplicação civil, até mais se calhar do que militar neste caso, mas que são feitos, em alguns casos foram desenhadas em Portugal, no caso do avião militar KC-390, e noutros casos são produzidas em Portugal e incluem muita tecnologia também. Há outras áreas, na área do têxtil, na área do calçado, etc. Os têxteis técnicos permitem que os fardamentos sejam mais robustos, mais resistentes e mais leves, porque os soldados hoje em dia têm que levar uma série de equipamento de comunicações, de localização, etc.,
que às vezes é pesado, mesmo que seja feito com materiais mais leves do que era antigamente, e portanto também é importante que os próprios fardamentos sejam menos pesados, mesmo que tenham que ser mais resistentes e que estejam preparados para vários ambientes onde os soldados podem estar. Portanto, todo este tipo de equipamentos tem uma componente tecnológica importante, e a defesa é claramente um setor que ajuda ao desenvolvimento tecnológico do país, e por isso é um setor que vale a pena investir, e é um setor que tem um retorno importante em termos económicos, há empresas que já perceberam isso, há outras empresas que estão agora a despertar para a realidade dos negócios na área da defesa. Dentro deste setor, quais são as áreas estratégicas que estão a ser definidas como prioridade e que tipologias de financiamento é que vão estar disponíveis? Dentro destes setores áreas estratégicas, o setor funciona muito consoante as necessidades que os ramos militares têm, porque eles são os utilizadores finais, e também consoante as disponibilidades neste caso do Ministério da Defesa Nacional e das possibilidades de aquisição que o país tem. As áreas estratégicas estão muito relacionadas com a nossa participação em organizações como a NATO, por exemplo. Portanto, nós, ao participarmos na NATO, com as nossas forças militares, estamos em coordenação com as forças dos outros países. E nesse âmbito são definidas áreas onde Portugal tem um papel, áreas mais específicas, noutras áreas outros países terão outro papel. Portanto, há alguma complementaridade. Esta complementaridade vai ser agora reforçada também a nível dos apoios que a União Europeia está a definir e a preparar. E, portanto, quer em termos de definição das áreas estratégicas onde Portugal atua. E Portugal tem capacidades, quer nos serviços de engenharia, como mecânica de precisão, etc., tem capacidades em termos de desenvolvimento de software e desenvolvimento de sistemas que são aplicados nas várias plataformas militares, tem capacidades em termos, já referi o texto, o calçado, o vestuário, tem capacidades em termos de novas plataformas, como são o caso dos veículos não tripulados, quer dos aéreos, quer dos terrestres, quer dos marítimos, quer dos de superfície, quer dos submarinos, e portanto tudo isso está a ter um grande desenvolvimento. Esses veículos não tripulados usam todos hoje em dia a inteligência artificial de uma maneira ou de outra. Portanto, isto são as áreas estratégicas do ponto de vista da indústria de defesa nacional. Estas áreas estratégicas alimentam os ramos militares, consoante respondendo às suas necessidades. As fontes de financiamento têm a ver com aquelas oportunidades que eu referi há pouco, quer o investimento que o Estado português faz, quer o investimento que os outros países fazem e quer os apoios que pode haver a nível de organizações internacionais e também de alguns grandes fabricantes mundiais que são clientes das empresas portuguesas. Quando uma empresa portuguesa desenvolve um software, no fundo está a desenvolver um componente para ser integrado numa plataforma militar. Pode ser um navio, pode ser uma aeronave, pode ser um blindado, um veículo blindado. E, portanto, Portugal entra nessas cadeias de fornecimento dos grandes fabricantes. O financiamento passa muito exatamente por ter acesso a estas oportunidades, e depois há os instrumentos de financiamento adicionais, como o sistema bancário, etc., e esses são mais ou menos complementados. Este setor é um setor muito especial, porque o cliente final são sempre os Estados, não é? Portanto, não estamos a falar de um setor normal, como se fosse um supermercado ou fosse um produto de grande consumo. Aqui estamos a falar de produtos que tem um cliente especial e é um cliente único em cada país. E Ricardo, só mesmo para terminarmos, falamos muito de oportunidades, mas qual é que é para si o principal desafio que a indústria da defesa portuguesa enfrenta atualmente? O principal desafio que a indústria de defesa portuguesa enfrenta atualmente é muito passar. Temos que ganhar dimensão, porque o nosso mercado doméstico é relativamente pequeno e há uma correlação direta entre a dimensão dos países e da despesa que têm em defesa, ou do investimento que fazem em defesa, e a dimensão das empresas. E nós, nos últimos 50 anos, investimos pouco em defesa. E, portanto, as empresas nesta área não cresceram tanto como poderiam ter crescido. Portanto, o desafio é as empresas que já estão no setor conseguirem crescer mais e ganharem escala. Há casos em que isso já acontece, como é o caso das oficinas gerais de material aeronáutico, por exemplo, que é participado pelo Estado português, mas há outros casos que precisam ainda de
de crescer mais e ganhar alguma escala. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é a parte da inovação e do desenvolvimento tecnológico que é feito, muitas vezes em Portugal e no resto da Europa acontece isso também um pouco. Tem-se bons projetos, desenvolvem-se as tecnologias, chegam-se a protótipos, portanto, chega-se à fase da prototipagem, mas depois é mais difícil passar para a fase do mercado, que é a fase de produzir e vender. Mas o retorno vem quando se chega à fase do mercado. E portanto as empresas portuguesas, especialmente as empresas mais pequenas, muitas vezes têm dificuldade em dar esse salto, não é? Passar da boa ideia e chegar a um protótipo, depois passar para a fase da comercialização, da produção e da comercialização. E acho que essa é a segunda dificuldade que a indústria de defesa tem. Dito isto, há muitas empresas que já ultrapassaram essa fase e há empresas que estão noutros setores de atividade, mas que têm capacidade financeira e que estão agora a considerar a hipótese de entrar no mercado da defesa. Muito bem, ficam aqui algumas das ideias que certamente farão parte também deste Sunset dedicado às oportunidades na indústria da defesa. Ricardo, muito obrigada por se juntar a nós neste episódio. Obrigado eu. Muito obrigada. Obrigado. E é assim que fechamos este episódio. Ricardo Pinheiro Alves, presidente da IDD Portugal, foi o convidado central deste Negócios à Lupa pela AEMIN. Lembrar que esta quinta-feira no Solar de Vila Miã, em Barcelos, há um Sunset exclusivo a associados da AEMIN, dedicado a oportunidades na indústria da defesa, onde estará também presente o Ministro da Defesa, Nuno Melo. Quanto a mim, estou de regresso na próxima semana com outro convidado e outro tema. Até lá. Negócios à Lupa pela AEMIN. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMIN.